Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Sejam bem-vindos a mais um Momento Pet. Hoje temos um programa especial com a participação dos nossos telespectadores. A gente juntou algumas das dúvidas mais frequentes, principalmente curiosidades sobre o comportamento animal. E vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos agora conferir quais são as dúvidas dos nossos telespectadores. Meu nome é Miriam, gostaria de saber por que os cães gostam de enterrar objetos. Esse comportamento dos pets às vezes deixa a gente confuso, né? Realmente, às vezes eles têm alguns cães que têm essa mania de enterrar os próprios objetos, a comida. Tem alguns que às vezes moram em apartamento, você dá a comida, ele vai e coloca a cobertinha em cima como se estivesse escondendo. Esse comportamento é totalmente natural, né? Querendo ou não, os cães ainda têm um instinto vindo dos lobos. Então, os lobos, né, antigamente, quando eles tinham que caçar, muitas vezes eles enterravam a caça, né, para ter essa comida por mais tempo. Então, às vezes, para até dividir com a matilha, eles caçavam, comiam e aí enterravam o resto para guardar para mais tarde. Então, muitas vezes os nossos cães têm comportamentos vindos desse instinto dos ancestrais. Oi, meu nome é Otávio. Eu queria saber por que os gatos ronronam. O ronronar dos gatos vem da vibração das cordas vocais. É um som muito característico dos felinos. A gente ainda não sabe ao certo o que ele significa, mas os especialistas observaram que eles têm esse som nos momentos de prazer, de satisfação, em que o gato está confortável e feliz, mas muitas vezes também pode apresentar esse comportamento de ronronar em momentos de angústia ou até mesmo dor. Mas aí tem outras coisas que os gatos demonstram, não só o ronronar, que a gente consegue perceber se ele está feliz ou se ele não está. Alguns estudos já comprovam que talvez esse hábito de ronronar pode trazer muitos benefícios à saúde de nós seres humanos. Então, esse simples ato pode ter muitos significados, tem que ser observados todo um contexto, né? Se o gato está muito quieto, muito parado, ou se ele associa o ronronar com fazer pãozinho, né, que é movimentar as patinhas, que é um ato que ele aprende da mãe e que para eles é muito prazeroso e demonstra que eles estão se sentindo confortável em determinado ambiente, a gente pode sim concluir que o gato está feliz. Diferente do cachorro, o gato, quando abana o rabo ou quando mexe muito o rabo, não é porque ele está feliz, é porque ele está brabo. Então, se ele está ronronando e também abanando muito o rabo ou bufando, quer dizer que ele não está bem, não está feliz, ou ele está apreensivo em relação a alguma coisa. Então, é sempre importante a gente observar o contexto e não só um simples ronronar. Meu nome é Elisa e gostaria de saber por que o cão ergue a patinha para fazer xixi. Vocês vão observar que, principalmente, machos não castrados ou castrados mais tardiamente, sim, levantam a patinha para fazer xixi. E isso é um comportamento normal de demarcação de território. Às vezes, esse animal, quando estava antigamente na natureza, precisava demarcar o seu território como chefe de matilha ou como macho alfa. Então, tudo que ele urinava era dele. Né? Então, tanto o ambiente quanto coisas específicas, vocês vão ver que às vezes eles têm esse comportamento, ou quando tem mais de um macho em casa, 2 machos não castrados, eles competem pelo ambiente. Então, isso faz com que eles urinem mais e mais.
né? Então, até porque quando o animal urina, vem feromônios na urina e tudo isso faz com que o outro saiba, ele urinou aqui, então esse é o espaço dele. Então, quando isso ocorre, é importante a gente perceber que não é simplesmente uma coisa aleatória. O cão está tentando demonstrar alguma coisa. Muitas vezes o cão, quando é castrado bem jovem, não tem esse comportamento porque não tem o estímulo hormonal. E aí ele não tem essa vontade de ser dominante por não ter a testosterona ou ter tido pouco contato com a testosterona. Então, tudo isso já ajuda a gente a que ele não tenha esse comportamento. Esse comportamento não pode ser confundido com alterações urinárias. Então, se o seu cão, às vezes, urina muitas vezes, né, um cheiro muito forte da urina, ou tem outras, a coloração às vezes alterada, às vezes tem um pouco de sangue, ele pode, além de estar tentando demarcar o território, estar com uma cistite. Muitas vezes os machos podem apresentar infecção urinária em decorrência disso, de ficar tentando urinar muitas vezes e demarcar o território, ainda mais quando eles têm um outro macho para competir. Então é importante observar isso tudo e avaliar os benefícios da castração. Meu nome é Michele. Eu gostaria de saber por que os cães comem grama. Isso é uma pergunta muito recorrente nos consultórios. Às vezes as pessoas falam assim, ele não está bem do estômago, comeu grama para vomitar. É uma questão muito complicada. Os cães, eles não são carnívoros essenciais, eles são onívoros. Então, além da carne, eles têm que ter outros tipos de fontes de nutrientes, né? Se vocês forem ver um cão ou um cão selvagem, um lobo, ele se alimenta da carcaça inteira, né? Então ele acaba e ele normalmente come animais que são onívoros, né? Como por exemplo, se ele comer uma ovelha, né? Um filhote de ovelha. Então o que a gente vai ter? Além da carne, tem o que ele tinha no estômago, né, que é um pouco das fibras e dos nutrientes. Então, ele precisa, em algum grau de quantidade, se alimentar de fibras, né, e alguns nutrientes que vêm dos vegetais. Em relação às rações comerciais, isso já está balanceado. Muitas vezes aquele animal tem uma necessidade específica que o organismo precisa e aí ele acaba tentando se autorregular e por isso ingere mais. Não tem uma correlação direta entre ele não está bem e come a grama. Às vezes sim, pode ajudar, né? Ele pode ter esse mecanismo compensatório de tentar se alimentar de um pouco de fibra, mas às vezes até mesmo o excesso da grama, de comer a planta, o excesso disso pode levar ao vômito por uma questão de digestibilidade, né? Porque o cão e o gato é diferente de um ruminante, que tem bactérias específicas para digerir esses nutrientes de vegetais, de plantas, de organismos verdes, né? Então, tudo isso vai depender muito do estado clínico do seu cão. Comer esporadicamente, né, algum vegetal, alguma grama, é normal. Os gatos também, às vezes, têm esse hábito, mas porque antigamente eles comiam a carcaça inteira e acabavam ingerindo também. Então é bom sempre ficar de olho se isso acontecer com muita frequência, né? O seu cão comer muitas vezes ou comer muito e vomitar, é bom sempre procurar orientação no veterinário para ver se não tem mais nada acontecendo. Meu nome é Daniele, eu queria saber quantos anos vive um cachorro. O tempo de vida de um animal depende da sua taxa metabólica basal, que quer dizer o quê? O seu tamanho e também dos cuidados que ele tem e o seu proprietário tem. Então varia muito. Animais de porte pequeno tendem a ter uma vida um pouco mais longa do que animais de porte grande, seja por causa do seu metabolismo, seja porque as doenças que acometem. Então, os cães de raça pequena normalmente têm uma expectativa de vida um pouco maior que os cães de raça grande ou gigante, né? Uma curiosidade é que o cão mais velho do mundo, que foi registrado, tinha 29 anos. Oi, meu nome é Fabiana e eu gostaria de saber por que os olhos dos gatos e dos cachorros brilham à noite. Na verdade, isso acontece porque eles só refletem a luz que entra no olho. Tem uma estrutura chamada tapetum que fica atrás da retina e ela sim que reflete a luz que chega até o olho. Eles são como um espelho para a retina. É um conjunto de células que tem essa propriedade de reflexão.
Essa propriedade é muito maior nos gatos do que nos cães e normalmente não acontece em humanos, porque os humanos não possuem o tapetum. No próximo bloco, viremos com um questionamento de uma das nossas telespectadoras a respeito das afecções de próstata e testículo. A gente escolheu essa pergunta em especial porque agora vamos começar a campanha do Novembro Azul, que é da prevenção do câncer prostático em cães. Então, no bloco que vem, a gente vai falar só sobre esse assunto. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade em comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós. Então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né? Realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível. Voltamos agora no segundo bloco e vamos assistir a pergunta da nossa telespectadora Angélica em relação à dúvida dela sobre os machos. Oi, gente. Também quero participar fazendo uma pergunta. Meu nome é Angélica, eu sou fotógrafa. Gostaria de saber mais sobre a doença de próstata em cães, porque a gente ouve falar pouco, né? Então eu gostaria de saber mais sobre isso, porque é um assunto que eu acho que é pouco abordado.
E também gostaria de saber, que a gente ouve bem pouco também, sobre Novembro Azul, sobre câncer de próstata. Eu gostaria de saber mais a respeito desse assunto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e falar que esse é um assunto muito importante. Então, vou tentar separar a pergunta para que a gente consiga falar um pouquinho de cada coisa. Primeiramente, o que é esse Novembro Azul? Como é que ele funciona? Assim como ocorre nos humanos, que tem com esse objetivo da prevenção do câncer de próstata, a gente transfere isso para a veterinária e também tenta fazer esse mutirão para que as pessoas entendam um pouco melhor e consigam prevenir essa doença que, teoricamente, é tão comum na veterinária. A próstata é uma glândula acessória sexual. Ela fica próxima à bexiga, ela não é visível ao olho nu e ela é encontrada em machos. A sua função é fluidificar, ajudar o fluido para carregar os espermatozoides. Normalmente, para cães que não são castrados, as alterações prostáticas tendem a ocorrer a partir dos 5, 6 anos. O que pode acontecer? A gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata. A próstata ela é uma glândula que ela é estimulada pela produção da testosterona. Então, o testículo produz testosterona e acaba estimulando a glândula. A hiperplasia prostática benigna, que a gente chama, por quê? Porque ela não é um tumor maligno. Por quê? Porque ela é responsiva ao estímulo hormonal. Então, normalmente, você castra o animal e retira aquele estímulo hormonal e a próstata tende a diminuir, né? Então, ela consegue esse controle facilmente. A hiperplasia prostática benigna, ela pode ser diagnosticada na ultrassonografia, fazendo ultrassom abdominal. Normalmente, o ultrassonografista pode ver que essa glândula está aumentada. Qual que é o protocolo a se seguir? Existem vários tipos de afecção de próstata, mas no caso da hiperplasia prostática benigna, a gente fala que a castração resolve o problema. Tem algumas medicações também que podem ser realizadas para diminuir a próstata, mas como a gente tem essa possibilidade na veterinária de simplesmente castrar e que isso não vai trazer nenhum prejuízo para esse paciente, para esse animal, então a gente fala que o ideal é castrar. Para não acontecer a hiperplasia prostática benigna, não ter esse risco, a gente fala de sempre castrar o animal jovem. Por quê? Porque aí não vai ter o estímulo hormonal, né? Quando ele é castrado jovem, até 1 ano de idade, a glândula não vai receber esse estímulo da testosterona e não tem o risco de ela aumentar. Existem sim outras afecções de próstata que podem ocorrer, que são os tumores malignos de próstata, que são extremamente agressivos e difíceis, as prostatites, que são simplesmente as infecções da próstata, que podem ter inflamação e infecção ou só inflamação. Só a inflamação normalmente responde à medicação. O problema é quando a gente tem uma infecção bacteriana. Então aí a gente tem abscessos na próstata, outras alterações assim. A gente teve recentemente um paciente que era um paciente jovem, não era um paciente idoso, que teve uma infecção prostática muito grave. Então, ele tinha abscessos prostáticos que levaram à septicemia, que é a infecção generalizada. Esse paciente, infelizmente, veio a óbito, precisou até de intervenção cirúrgica, mas foi um problema acarretado simplesmente por alterações da próstata. Então, tudo isso culminou em um problema muito mais grave. Então, a prevenção é sempre muito importante. Normalmente, quando você castra, a glândula até acaba evoluindo um pouco e diminui o risco disso acontecer. Pode acontecer da mesma forma, sim, mas é uma forma de prevenir que ajuda bastante. Em relação aos tumores malignos de próstata, são bem agressivos, normalmente pouca resposta da quimioterapia, mas que também podem sim ser realizadas as quimioterapias e às vezes até a retirada da próstata de forma cirúrgica, que não é um procedimento fácil, né? Deve ser feito por um cirurgião com muita experiência para conseguir localizar
e não atrapalhar nenhum outro órgão que esteja ali, porque ela fica num local um pouquinho mais escondido, então às vezes é difícil de conseguir o acesso em relação a isso. Mas, de qualquer forma, é importante, sim, sempre a visita periódica ao veterinário, e ele vai te informar quando é hora de começar a prevenir. Se você não quer castrar o seu cão, pelo menos vamos manter esse cão bem monitorado em relação a isso, para qualquer alteração a gente já conseguir entrar com o tratamento. Dá também para perceber quando o cão vai ter está tendo alguma alteração, às vezes o aumento da próstata. Normalmente a gente tem o que a gente chama de defecar em fita. Por quê? Porque a próstata ela fica perto ali do reto. Então, quando ela aumenta, ela acaba diminuindo o canal em que sai o cocô. Então, às vezes ele sai um pouco amassado, como se tivesse sido prejudicado sua passagem. Então, isso é um sinal, muitas vezes, de que a próstata está aumentada. Não necessariamente que seja maligno ou benigno, mas que a gente tem que ficar de olho se tem alguma alteração. Nos cães, normalmente, a gente também pode fazer o toque retal para ver se tem um aumento da próstata. Então, a gente consegue, só com o dedo, fazendo o toque retal, vendo se esse órgão está ou não aumentado. Tá certo? E também alterações urinárias. Às vezes, as pessoas acham que é uma infecção urinária, mas não é. Acontece muitas vezes de o animal não conseguir urinar porque a próstata está muito grande e está impedindo, né, a passagem, os fluxos de sangue, de urina, e isso é muito importante, porque às vezes a urina pode até voltar para os rins. Então, tudo isso tem que ser monitorado. Às vezes, urina que vem com sangue, às vezes uma urina vem, a outra vem normal e a outra vem com sangue. Também pode ser uma alteração prostática. Mas, assim, para ter certeza, só indo ao seu veterinário e que ele faça uma anamnese, um exame completo para perceber se isso é ou não uma alteração de próstata. E, normalmente, o ultrassom acaba fechando todos os diagnósticos necessários. Às vezes, pode ser feita uma citologia da próstata também para avaliar se é benigno, se é maligno, mas, normalmente, o ultrassom já tem indícios bem importantes se é uma infecção ou se é algo maligno. Mas, se o seu veterinário achar que tem necessidade de fazer uma citologia, também pode ser realizado. Lembrando que é uma afecção muito comum, né? O Conselho Federal de Medicina Veterinária fala em 80% dos cães não castrados podem ter alguma afecção de próstata, principalmente hiperplasia prostática benigna. Então, a prevenção, a castração, tudo isso pode minimizar os riscos e o acontecimento dessas doenças prostáticas. Mas, de qualquer forma, se o seu cão não for castrado ou alguma coisa nesse sentido, você pode vir e monitorar, porque às vezes tem cães que são reprodutores e tudo mais, que o proprietário acaba não querendo castrar, ou ele tem um grande valor no mercado e por isso ele prefere não castrar, mas tem que cuidar muito com a monitorização do tamanho da próstata para que não venha a ter nenhum problema futuro, né? Então, o ultrassom de rotina é bem importante, o exame clínico também é muito importante, né? A conversa com o proprietário, saber dele se ele está demonstrando alguma alteração, às vezes vai tentar fazer xixi, não consegue, e saber diferenciar se isso é uma alteração urinária ou se isso pode ser sim uma alteração prostática. E aí, saber o caminho terapêutico que seguir, né? Aqui na clínica da professora, vocês podem vir buscar mais informações e fazer o seu preventivo com o seu cão. Então, trazer o seu cão, a gente faz ultrassom ou faz a anamnese com o exame clínico para a gente ver se tem ou não um início de aumento da próstata. Lembrando que quando os cães são castrados ainda, filhotes, não há o desenvolvimento do tecido prostático. Então, o risco de ter qualquer afecção em relação à próstata é quase nulo. Então, é muito importante a gente observar isso. Apesar de que nem todo aumento de próstata é câncer, né? Tem alguns aumentos que são benignos, tem alguns outros aumentos que podem ser infecciosos, né? E às vezes tem doenças testiculares também que acontecem, né? Os testículos ficam um maior que o outro, deformados, irregulares, né? Com líquido, com abscessos,
com pus. Então, todas essas outras afecções podem estar presentes ou não. Às vezes não tem um aumento de próstata, mas tem uma alteração do testículo. No ultrassom também, normalmente se observa os testículos, vê tamanho, vê se tem algum nódulo dentro, alguma alteração nesse sentido, que também é muito importante. Então, se o seu cão não é castrado, é muito importante monitorar tudo isso. Para quê? Para que ter segurança e não deixar que o problema chegue a um ponto que a gente não consiga mais resolver. Queria agradecer a participação de todos os nossos telespectadores de hoje, com as suas perguntas, com as suas curiosidades. Acho que é muito válido para a gente conseguir responder o que vocês querem saber, né? E com relação ao Novembro Azul, venha até a clínica, se informe. Nós estamos aqui para vocês. Muito obrigada e até semana que vem. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.